Fala, meu povo do Paz 2, estamos aqui mais uma vez, mais um vídeo aí, para poder resolver um item com vocês, tá? Mais uma vez um item aqui falando do Ibsen. Eu peguei uma sequência aí de 3 itens do Ibsen que eu achei importante, tá? A parte de teatro é uma parte que cai bastante, teatro e música, né? E uma coisa que às vezes você não tem um contato na escola. Então, pessoal, aqui o item 34, ele veio e trouxe o seguinte pra gente. Temas relacionados à salubridade, né? Salubridade, para quem não sabe, o tema aqui era justamente o médico denunciando a água poluída, falando que ia fazer mal para a população. Então está envolvendo aqui salubridade, né? Então, temas relacionados à salubridade são recorrentes na história do teatro ocidental, sobretudo nos autos medievais, em função da necessidade do saneamento básico na Europa, tá? Pessoal, então aqui a gente tinha que ter uma noção. A gente poderia ter uma noção aqui do que eram os autos medievais e do que se tratava. Talvez já seria suficiente para resolver o item. Mas talvez se você tivesse lido alguma coisa sobre o saneamento básico na Europa, também talvez resolveria, sinalizaria alguma coisa. Mas de qualquer maneira seria bom ter acesso às duas informações. Eu trouxe para vocês aqui o perfil do teatro medieval, tá? O teatro medieval, ele tem uma subdivisão, tá? O teatro medieval, ele tem aqui uma divisão num perfil mais sacro, que eram obras ali mais relacionadas a temas religiosos, tendo em vista que a igreja meio que controlava música, teatro, tudo, tá? Então, normalmente eram ligados a temas religiosos, igreja, pecado, aquela coisa toda, né? Perdão, essas coisas assim. E você tinha o profano, que era aquilo que não era ligado à igreja, tá? Então você tinha farsas, jograis, temas de caráter popular, cômico, moralizante, que aí já foi uma evolução um pouco depois, quando a igreja, o pessoal... num primeiro momento o teatro era encenado mais nas igrejas, depois quando ele sai das igrejas fortalece o profano, e aí o profano acaba acontecendo ali com temas mais livres, ou seja, tinha mais liberdade, apesar que num dado momento o teatro sofre perseguição aqui, né, e tem na tentativa de censura e tal, mas o teatro profano ele consegue ter temas mais livres, tá? Ainda assim, os temas eles ainda são muito amarrados à época, tá? Então eu trouxe aqui, já que a prova quis falar dos autos, tá? Os autos, um auto poderia ser qualquer outra modalidade do gênero dramático, tá? Do teatro. Suas características formais, temáticas, ideológicas são muito difíceis de caracterização individualizada, principalmente na época, porque tudo era considerado auto, tá? Num primeiro momento eram peças mais dramáticas, depois ficou tudo sendo chamado, todas as peças ali você colocaria como auto. A sua característica principal é o seu conteúdo simbólico, cujos personagens são entidades abstratas, geralmente de caráter religioso ou moral, né? Que aí vai abordar pecado, luxúria, bondade, virtude e outros temas, tá? Claramente aqui a gente não vê muito ainda aquela pegada de uma crítica ao governo, crítica, né, muito forte. A gente tinha até no período barroco ali, você tinha aquela questão de algumas situações, alguns textos darem uma alfinetada no rei, alguma coisa assim, mas ainda assim de maneira muito sutil e muito indireta. Então você não tem um teatro aqui muito forte nessa pegada de crítica pesada, alerta à população, ao povo, tá? A gente não tem esse perfil aqui ainda. Então eu não encontrei nada se referindo a saneamento básico no teatro nessa época aqui. Mas claramente pelos temas abordados, isso justifica o gabarito então da banca ter considerado que está errado, tá? Porque os temas eram muito amarrados aqui nesses dois grupos, até mesmo os autos aqui, eles eram amarrados nesses dois grupos. A gente tinha o problema de saneamento básico, que desde Grécia e Roma eles já tinham uma preocupação inicial com isso, mas essa preocupação ela se fortalece, muito parecido com o que se tem hoje, muito mais para frente, já lá no século XVII, século XVIII, para frente ali, tá? Então eu acho muito difícil isso ter acontecido aqui no período medieval, acho complicado isso estar ocorrendo. Perceba a própria peça, né? Essa peça do Ibsen, né? Não é uma peça que está bem longe aqui do período medieval, né? Já está no período muito mais recente
Então, e abordar um tema como esse, um tema crítico como esse, tá? Século XVIII e XIX é que isso começa a acontecer de maneira mais intensa. Então, século, né, 15, 14, 15, 13, não tinha muito isso ainda. 16 também não tinha tanto isso não. Então, por isso que talvez justifique o gabarito da banca que o item, então, está errado, porque talvez isso não era para justificar uma necessidade ali, né? Esse tema sempre esteve no teatro ocidental. Acho que não tinha essa pegada não, tá? Principalmente justificar então por conta da função da necessidade do saneamento básico na Europa, o teatro dialogar com isso naquele momento, acho difícil. Não encontrei nada relacionado a isso e justamente talvez justifique o gabarito da questão. Se você até encontrar alguma coisa relacionada que claramente traga essa temática para reforçar, coloca aqui embaixo para a gente no vídeo. Eu particularmente nas minhas pesquisas não encontrei nada relacionado a isso não, tá? Então o item está errado de qualquer maneira, já pela característica ali dos autos medievais e tal. Então a gente segue no nosso próximo encontro com mais um item, tá bom? Tá vendo aqui a necessidade de você entender da história do teatro, a divisão de cada período, qual era a característica de cada período? Isso aqui é um item claramente, um item mais avançado que claramente ele exige de você, candidato, o estudo da história do teatro, tá? Assim como lá na parte de música, o estudo da história da música. Tá? Claramente esses itens aqui já destacam isso para vocês, tá joia? Pessoal, um abração, né? E amanhã a gente retorna com outro item para vocês. Um abração, falou!